Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Já vai deixando seu like, caso você ainda não seja inscrito no canal, torne-se inscrito, que é uma forma de você contribuir com o meu trabalho. E por ser um trabalho de utilidade pública, é a sua parte, é a sua forma também de contribuir com ele, tá? Dinamizar o ensino público é o nosso objetivo. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História. Hoje vamos tratar sobre a Revolução Francesa. Tá? Nas aulas anteriores de História, nós estávamos falando de toda aquela insatisfação, né, da população com o antigo regime e todas as mobilizações que estavam acontecendo, preparando para o que ocorre nesse momento aqui em específico, né? Onde os protestos nas ruas acompanharam a convenção e o fracasso da reunião dos Estados Gerais. Para mais detalhes sobre o que foi os Estados Gerais, né, dá uma passadinha na nossa playlist de história, para mais detalhes e você fazer sua revisão. Entre os dias 13 e 14 de julho do ano de 1789, Paris assistiu a uma série de manifestações e revoltas, que foram chamadas de Jornadas Populares. Distúrbios nos mercados, saques nos armazéns, ataques às alfândegas. Isso expressava a mobilização revolucionária e a insatisfação da população diante da escassez de alimentos. E o ápice dessas revoltas ocorreu no dia 14 de julho, quando os parisienses tomaram a Bastilha. Na Bastilha ficava a prisão e o arsenal militar, e era também o maior símbolo do absolutismo francês. A revolução começava nesse momento, né? O auge, o ápice da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha, só que não havia ainda uma liderança definida, certo? O que havia muito era a influência da burguesia, que instigou a população contra a nobreza, contra o clero, contra o sistema de modo geral, mas ainda não havia uma liderança declarada. O que haviam eram grupos que estavam insatisfeitos com o antigo regime. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte ela aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais que pesavam sobre os camponeses. Em seguida, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, composta de 17 artigos, e essa declaração ela estabeleceu a igualdade de todos os homens perante a lei e determinou que a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer tipo de opressão eram direitos naturais, inalienáveis e sagrados ao homem. Aqui alguns termos, né, dessa Constituição, onde ela diz o seguinte, só os mais principais e os mais relevantes, né? Não citei aqui todos os 17. O poder do monarca é subordinado à Constituição, então esse termo ele dá fim ao absolutismo. O monarca ele seria um membro do órgão executivo, né, por assim dizer, por comparativa, mas ele estaria subordinado a uma Constituição. Ele não poderia mais fazer o que bem entendesse. O poder foi dividido em 3 instituições básicas e independentes, que foram o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que é bem familiar a nós. Essa familiaridade ela não é por acaso, porque todo o processo político do Brasil ele é inspirado no modelo europeu. Quando nós formos falar de Brasil pós-período colonial, nós vamos entrar mais nesses detalhes, né? E estabeleceu-se o voto censitário. O voto censitário é aquele voto onde só podiam votar os cidadãos que tinham determinada renda. Manteve-se a escravidão nas colônias francesas, como por exemplo Haiti. As restrições mercantilistas e feudais foram extintas, favorecendo o livre comércio. Note a seguinte questão. Essas medidas aprovadas, elas demonstram o domínio da grande burguesia
nessa primeira fase da Revolução. Isso explica o porquê da insatisfação da burguesia contra o sistema e por ela ter instigado a população a se rebelar, mas ela ainda vai determinar os rumos, né, da sociedade, da política, do sistema administrativo e principalmente do sistema econômico. Mas ainda não existe uma liderança declarada. Atemorizada com a situação política instável, grande parte dos clérigos e nobres, né, já que eram eles que estavam sendo enfrentados, né, eram eles que estavam sendo oprimidos agora nesse momento da história, a Revolução Francesa ela vai lutar contra o antigo regime e contra essa classe social composta por nobres e clérigos. Eles se refugiaram em países vizinhos. Em junho de 1791, o próprio rei e a família real tentaram fugir da França, mas foram capturados e levados ao Palácio das Tulheiras. Nesse momento, ainda se tinha a intenção de se preservar a monarquia, tanto é que o representante real ele é preso e mantido no palácio, porque ainda não sabia-se o que iria se fazer e nem qual sistema político ia se vigorar a partir de então. A única coisa que estava certa é que haveria uma constituição, haveria uma constituinte e que o absolutismo havia sido rompido, dado lugar a 3 esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. Era a única coisa que se sabia. Mas quem iria representar ainda era uma dúvida. Em abril de 1792, a França entrou em guerra contra a Áustria e a Prússia. A Áustria e a Prússia elas temiam a propagação da Revolução. O rei e os contra-revolucionários incentivaram a guerra, acreditando que a França seria derrotada e que eles poderiam restaurar o antigo regime. Diante disso, a população passou a acusar o rei e os monarquistas de traição, e no dia 10 de agosto de 1792, o Palácio das Tulheiras foi invadido, o rei foi destituído e com sua família preso. Então, a partir daí, os revoltosos, né, os formadores de opinião desse novo sistema político que estava surgindo, eles entenderam que se deixasse a monarquia ainda de pé, eles iriam sempre estar confrontando os revolucionários e tramando sempre um retorno às origens políticas. A Assembleia Legislativa foi dissolvida e novas eleições foram realizadas, já que havia sido minado, né, todo o princípio da Revolução e os ideais eles estavam sendo agora usurpados. E toda essa eleição ela foi feita com base no sufrágio universal masculino. Formou-se uma nova Assembleia, que foi a Convenção Nacional, que era composta de diferentes grupos. Que grupos eram esses? Os jacobinos. Os jacobinos ele representavam a pequena burguesia, a classe média em Paris, influenciados por Rousseau. Rousseau foi um dos idealistas do iluminismo, né? E defendiam os mesmos ideais e uma sociedade igualitária. Os girondinos eram os republicanos moderadores, que representavam os interesses da grande burguesia comercial e dos nobres liberais. Planície e Pântano é um nome muito sugestivo, é um grupo que tendia as posições políticas de centro e opunham-se aos setores mais radicais, então eram aqueles conservadores, né, que até certo ponto apoiavam o absolutismo. Cordeliers eram republicanos e defendiam mudanças mais aprofundadas na sociedade, como a reforma agrária e o fim da propriedade privada. Nesse mesmo tempo, o povo chamado a defender a Revolução formou um exército popular e derrotou os invasores e os partidários internos do antigo regime. Nesse clima de vitória, foi proclamada a República Francesa, né? Agora sim, entende-se que o sistema político não seria mais a monarquia, nem a monarquia constitucional, mas seria uma república, dado que são grupos diferentes e interesses distintos que eram os formadores de opinião naquele momento.
Por pressão dos jacobinos, esse vai ser o grupo de maior pressão nesse momento, e da população de Paris, em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi julgado, acusado de traição e executado por guilhotina. 9 meses depois, sua mulher Maria Antonieta também foi guilhotinada. A medida provocou a reação dos países que defendiam o antigo regime, que formaram uma coligação para derrotar a França. Então a guerra entre Áustria e Prússia, e tinha agregado alguns outros países que ainda adotavam o absolutismo, e eles temendo que o que estava acontecendo na França também poderia motivar a população desses outros países e terem assim o mesmo destino que Luís XVI e sua esposa. No interior dessa convenção, jacobinos e girondinos divergiam quanto aos rumos e as decisões que deviam tomar. Aos poucos, a influência dos jacobinos cresceu e as principais lideranças girondinas foram presas. Em abril de 1793, a convenção criou o Comitê de Salvação Pública, que foi um órgão responsável pela segurança interna da França. O comitê reorganizou o exército e derrotou a coligação estrangeira. Internamente, líderes jacobinos combateram todos os seus opositores, prendendo-os e executando-os. Esse período da Revolução Francesa ficou conhecido como terror jacobino. Então a ideia de ordem, era prender a oposição e matar. E um símbolo desse momento foi a própria guilhotina. A guilhotina ela já existia, mas ela foi aperfeiçoada e sugerida como método de execução por um médico, Joseph Ignace Guillotin. Isso ocorreu no final do ano de 1789, e para ele uma revolução que defendia a igualdade deveria tratar seus condenados de maneira também igualitária. Antes da adoção da guilhotina, os nobres condenados à morte eram executados rapidamente, com a degola, né? Mas os plebeus eram submetidos à tortura. Eles eram mortos de forma lenta, né? Com a utilização da roda, a forca, esquartejamento. E a guilhotina, ela deu uma igualdade à população até no momento da morte, onde todos morreriam da mesma maneira. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, estima-se que mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. As decisões do Tribunal Revolucionário, que era o órgão responsável por julgar os condenados de traição, atingiam todos os grupos de monarquistas, dos girondinos e moderados, como aqueles mais próximos aos jacobinos. Como os perseguidores, as perseguições, os jacobinos perderam o apoio de vários grupos, né? E, no entanto, o governo jacobino não pode ser lembrado apenas pela repressão que moveu contra os opositores, já que era um grupo muito radicalista, né? Mas eles tornaram possível medidas democráticas e revolucionárias para a época, coisa que não existia, concretizando o ideal iluminista de liberdade e igualdade perante a lei. A República Jacobina aprovou o sufrágio universal masculino, confiscou terras da nobreza imigrada e as distribuiu entre os camponeses pobres, bem como aboliu a escravidão nas colônias francesas. Então, o liberalismo, né? Sendo que o liberalismo econômico e partidário e político, dado que os formadores de opinião desse momento da política francesa, na sua maioria são burgueses comerciantes. A radicalização do processo revolucionário assustou a burguesia. Os setores burgueses mais ricos desejavam acabar com as execuções, desejavam também acabar com o congelamento dos preços e a mobilização popular para poder administrar seus negócios com tranquilidade. No dia 27 de julho de 1794, os girondinos articularam um golpe de Estado, e esse golpe de Estado expulsou os jacobinos da convenção. A ala moderada da burguesia reassumiu o poder, o novo governo prendeu e executou os jacobinos, dissolveu os clubes políticos e eliminou as prisões arbitrárias. Os presos foram liberados, aboliram-se as execuções sumárias e iniciou-se a perseguição aos jacobinos. Em 1795 foi eleito o Diretório, que foi um governo formado por 5 deputados,
e uma nova Constituição foi elaborada. Por meio dela, restabeleceu-se o voto censitário e consagrou-se a liberdade econômica. O governo de diretório, no entanto, foi incapaz de garantir a estabilidade desejada pela burguesia. Observe que a burguesia estava atrás de um representante para os seus interesses. Apesar da Revolução Francesa ter essa fama de ser uma revolução popular, mas ela não foi representada, né? Teve muita lei que favoreceu a população, que foi democrática para a época, trata-se de uma revolução, né? Mas a população ela não tem o seu representante. A moeda francesa estava desvalorizada, a desorganização na cobrança de impostos esvaziou os cofres públicos e a inflação não parava de crescer. Além disso, era constante as ameaças de levantes sociais por parte dos antigos monarquistas e de partidários dos jacobinos. Quem perde o poder sempre vai tentar voltar. Essa aqui é a real. Acreditando que só um governo forte restabeleceria a ordem, a grande burguesia apoiou um golpe de Estado para que o jovem general Napoleão Bonaparte assumisse o poder. Assim, em 10 de novembro de 1799, que é o 18 de Brumário do calendário da Revolução, a Revolução Francesa ela também criou seu próprio calendário, que funcionaria paralelo ao calendário gregoriano, e o diretório foi extinto e iniciou-se o consulado. Começava assim uma nova fase na história política da França. E é uma página da história que vai ficar para a próxima aula, tá? Napoleão tá chegando. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam, jamais se esqueçam. Conhecimento é poder. Vejo vocês na próxima aula.